E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Direito Cast. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema essencial do direito constitucional, a nacionalidade. Sabe, é aquele vínculo que nos conecta ao Estado. E entender como isso funciona é fundamental para qualquer um da área do direito. Mas, antes de começar, já sabe, né? Deixa o like e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Então, qual vai ser o nosso roteiro de hoje? Primeiro, vamos entender os tipos de nacionalidade que existem. Depois, a gente entra de sola nos critérios para ser brasileiro nato e também nas formas de se tornar um brasileiro naturalizado. E o mais importante, quais são as diferenças entre eles. E para fechar com chave de ouro, vamos ver as situações em que se pode perder a nacionalidade. É um guia completo. Vamos nessa! Seção 1. Tipos de nacionalidade. Bora começar entendendo o que, afinal de contas, é esse tal de vínculo jurídico com o Estado. Então, vamos lá. Pensa na nacionalidade como uma ponte, uma ligação oficial, tanto jurídica quanto política, entre você e um país. É essa ligação que te torna parte do povo daquele lugar. E por causa dela, você ganha o direito de pedir proteção ao Estado, mas, claro, também assume a responsabilidade de cumprir com seus deveres como cidadão. É uma via de mão dupla. Ok, e como essa ligação surge? Basicamente, de duas formas. A primeira é a nacionalidade originária, que é aquela que você recebe de fábrica, no momento em que nasce. Ela é a que dá origem aos brasileiros natos. E ela se baseia em dois critérios: o jus soli, que é o direito pelo local de nascimento, e o jus sanguinis, que é o direito pelo sangue, pela descendência. Do outro lado, a gente tem a nacionalidade secundária. Essa é adquirida depois, por um ato de vontade, e é ela que gera os brasileiros naturalizados. Seção 2. Brasileiros natos. Beleza, agora vamos focar nesse primeiro grupo e entender o que a nossa Constituição diz sobre quem já nasce brasileiro. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Quem, de fato, a nossa lei maior considera brasileiro nato? A resposta não é uma só. É uma combinação de regras bem específicas que a gente vai desvendar agora. Fica ligado. A regra principal no Brasil é o jus soli. Nasceu em território brasileiro, é brasileiro. Ponto. Não importa se os pais são estrangeiros, a única exceção é se esses pais estrangeiros estiverem aqui a serviço do país deles, tipo diplomatas. Fora do Brasil, a gente usa o jus sanguinis, o direito de sangue. Se você nasceu no exterior, mas seu pai ou sua mãe é brasileiro e estava lá a serviço do Brasil, você é nato. Outra forma é se seus pais brasileiros, mesmo não estando a serviço, te registrarem numa repartição brasileira, como um consulado. E tem mais uma possibilidade para quem nasce lá fora. Imagina alguém filho de brasileiro que não foi registrado no consulado. E aí, perdeu? Não. Essa pessoa pode vir morar no Brasil e depois que fizer 18 anos, ela pode escolher a qualquer momento se quer a nacionalidade brasileira. Se ela fizer essa opção, ela se torna brasileira nata, com todos os direitos. Agora vamos para o nosso segundo grande grupo, os brasileiros naturalizados. E só uma pausa rápida. Se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, que tal compartilhar com seus amigos ou nas suas redes sociais? Isso ajuda muito a fortalecer e a gente a desenvolver ainda mais o nosso canal. Um ponto que você precisa guardar é o seguinte: a naturalização é sempre uma escolha, um ato de vontade. Ninguém vira brasileiro naturalizado por acidente ou de forma automática. O estrangeiro precisa querer e precisa pedir. A nossa Constituição é bem clara. Só existe a naturalização expressa, aquela que é solicitada formalmente. E como funciona esse pedido? Existem 3 caminhos principais. A naturalização ordinária tem regras diferentes. Para quem vem de países que falam português, basta 1 ano de residência aqui sem interrupção e ter idoneidade moral. Para os outros estrangeiros, o prazo sobe para no mínimo 4 anos, além de ter que saber ler e escrever em português e não ter condenação criminal. Já a extraordinária é para qualquer estrangeiro que mora aqui há mais de 15 anos seguidos e nunca foi condenado. E, por fim, tem a especial, que é para casos bem específicos, como o cônjuge de um diplomata brasileiro. Certo, agora a gente já sabe quem é nato e quem é naturalizado. Mas e daí? Por que essa diferença é tão crucial? A resposta é simples. A Constituição trata esses dois grupos de forma diferente em algumas situações bem pontuais. E se você estuda para concurso ou para OAB, pode apostar que isso aqui cai na prova.
A Constituição estabelece 4 diferenças fundamentais, e elas não são à toa, viu? Elas estão ligadas à segurança e à soberania do país. Por exemplo, os cargos mais altos da República, como presidente, só podem ser ocupados por brasileiros natos. O mesmo vale para algumas vagas no Conselho da República e para ser dono de grandes empresas de comunicação. E a diferença mais famosa de todas, um brasileiro nato nunca, jamais pode ser extraditado por um crime comum. Já o naturalizado pode, dependendo da situação. E para a gente fechar nosso Direito Cast, vamos falar de um assunto bem sério, a perda da nacionalidade. Pois é possível que um brasileiro, seja ele nato ou naturalizado, deixe de ser brasileiro? Vamos entender como e quando isso pode acontecer. A Constituição traz 2 hipóteses principais. A primeira só vale para o brasileiro naturalizado. Se ele fizer alguma coisa que prejudique o interesse nacional, a naturalização dele pode ser cancelada por uma decisão da Justiça. A segunda hipótese é a regra geral, e vale para todo mundo, nato ou naturalizado. Se você, por vontade própria, decidir adquirir outra nacionalidade, em princípio, ao fazer isso, você perde a brasileira. Mas como quase tudo no direito, essa regra geral tem exceções e elas são muito importantes. Você não perde a nacionalidade brasileira em 2 casos. Primeiro, se a outra nacionalidade que você adquiriu for um reconhecimento de um direito originário seu. Tipo, você é neto de português e consegue a cidadania portuguesa por direito de sangue. Segundo caso, se a lei do outro país te obrigar a se naturalizar, seja para poder continuar morando lá, seja para poder trabalhar ou exercer seus direitos. Nessas 2 situações, você pode ter a dupla nacionalidade sem problemas. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de tudo que a gente conversou, o que você acha? A nacionalidade é um direito absoluto que ninguém pode tirar de você ou é uma condição que, em certas circunstâncias, pode ser perdida? A resposta, como a gente viu, é bem mais complexa do que parece à primeira vista. Pessoal, chegamos ao fim. Muito obrigado mesmo por acompanhar a gente até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, não deixa de seguir o Direito Cast lá no Spotify para receber mais explicações como essa. E, por favor, não se esqueça de deixar o like aqui, é muito, muito importante para nós. Ajuda demais nosso trabalho a alcançar mais gente. E se você prefere o formato em vídeo, é só procurar por Direito Cast no YouTube ou no TikTok. A gente se vê lá. Um grande abraço e até a próxima.